Senhor presidente, senhores deputados, quem nos acompanha aqui presente nesta manhã de terça-feira, ou também pela rádio e TV da Assembleia Legislativa. Queria iniciar parabenizando a manifestação do deputado Aníbal Tolini, com uma parte do deputado Ismael dos Santos, dizer que concordo plenamente com as questões e os pontos de vista por eles apresentados, mas, se me permitirem colocar um adendo a este debate, nós não teremos, e evidentemente que combater o uso de drogas, de bebidas, né, o efeito do álcool é nocivo para a vida em todos os sentidos, né? Então lutar pela vida seria combater os vícios em geral e o do álcool. E o do álcool misturado com o volante, né, com certeza é muito prejudicial, porque mata as pessoas inocentes, né? Além do embriagado que está dirigindo, mata pessoas inocentes. Muitas vezes este escapa. Até porque tem o ditado popular de que bêbado tem sorte, né? Então ele mata, às vezes, uma ou duas famílias inteiras e sai caminhando, cambaleante do álcool, né? E lá na delegacia ele ainda não sabe o que aconteceu, né? Quando chega a ser isso, muitas vezes ele vai embora, sai dali e depois diz que foi só um acidente, um pneu, uma peça que estourou. Então é muito grave. Mas eu queria fazer um registro, e voltar sempre a fazer esse registro, que mesmo que a gente consiga, que a gente conseguisse não ter ninguém dirigindo com efeito de álcool ou de outras drogas, ainda assim nós teríamos um número significativo de acidentes, pelo volume de carro proporcionalmente às condições, largura, estrutura da estrada, pela velocidade. Olha, imaginar um carro a 80 por hora para lá, um carro a 80 por hora para cá, numa estrada de 2 pistas apenas, vai e vem, sendo separados por uma faixinha pintada no asfalto, é alguma coisa que, se existissem os extraterrestres e eles ficassem lá de cima olhando, eu creio que eles se espantariam. Porque qualquer distração, qualquer susto, qualquer surto, qualquer mal-estar, qualquer inseto que entre dentro do carro provoca uma tragédia. Então, nós temos essa questão, é muito carro particular andando nas estradas, o transporte coletivo insuficiente, até aqui nos centros urbanos, onde daria muito lucro, muito dinheiro ter um transporte muito mais eficiente, porque as pessoas deixariam o carro e andariam de ônibus. Mas o transporte de carga feito só em rodovias, praticamente só em rodovias nesse país, pensar um caminhão carregando 20, 30, 40 toneladas, num trajeto de 3.000 quilômetros, é uma coisa absurdamente irracional do ponto de vista econômico. E não temos nada contra os caminhões que seriam necessários para a distância de 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros, mas 700 quilômetros, 1.000 quilômetros, 3.000 quilômetros. É alguma coisa irracional do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da saúde humana e da saúde da sociedade. Então, os governos brasileiros, nos últimos 50 anos, 5 décadas, foram uns frouxos. E me permito usar esse termo. Todos os governos brasileiros das últimas 5 décadas, 50 anos, foram uns frouxos diante da indústria automobilística, da indústria de autopeças e da construção de caminhões. Porque contribuíram, deixaram, permitiram, quando não apoiaram, até aplaudiram o desmonte da malha ferroviária nacional. Agora se fala em construir de novo, que saia, esteja vivo e existam essas ferrovias que estão falando que vai se fazer, né? Ligando o oeste catarinense com o centro-oeste brasileiro, né? E o oeste catarinense com o litoral catarinense e todo o litoral, os seus portos entre si, que saia, esteja vivo para poder aplaudir
né, quando isso acontecer. Mas quero tratar de outra pauta, parabenizar os deputados que têm tratado desse assunto, né? Vossa Excelência, deputado Eni, outros deputados, deputado Dirceu, aí já anteriormente aqui o deputado Pedro Kizai, que hoje está no Congresso Nacional, né, trabalha essa questão das ferrovias, e precisamos trabalhar. Eu quero aplaudir, eu quero ajudar, né, eu quero dizer sim a esta política, quero contribuir. E parabenizo de novo todos aqueles que têm se empenhado nesta direção, independente de cor partidária, independente de ideologia. Parabenizar também o deputado Ismael, também pela questão em que Vossa Excelência fez isso, esse pacto pela vida, pelo trabalho que o deputado Ismael tem feito, né, inclusive de trazer para a tribuna dessa Assembleia este assunto, e parabenizar também a TVA por estar contribuindo para trazer aqui e nos mostrar essas situações reais da vida de milhares e milhares e milhares, eu diria de centenas de milhares de catarinenses. Muitas, centenas de milhares de famílias catarinenses têm problema com a drogadição na sua casa, na sua família. E nós temos que dedicar mais esforço coletivo, social e institucional do Estado, dos órgãos, das pessoas, das lideranças, das entidades em geral, nesta direção. Entender como uma doença e não como uma falta de caráter. Entender como um problema a ser enfrentado pelo conjunto da sociedade e aquela pessoa como uma pessoa que tem que ser amparada e aplaudida em cada esforço que ela faz de recuperação. Eu lia um psicólogo ou uma psicóloga algum tempo atrás que dizia que o dependente de alguma droga, seja qual for, legal ou ilegal, ele é para sempre uma pessoa dependente. Mesmo que esteja num determinado momento sem usar. Ou seja, a recaída vai acontecer e a família e as pessoas e a sociedade e as instituições têm que entender a recaída como um processo. Porque se interna uma vez, depois sai, algum tempo depois recai, daí a família, é comum a gente dizer, eu já ajudei uma vez, não vou mais ajudar. Né? É preciso entender que é um trabalho continuado que deve persistir, né, pela vida inteira. Uma vigilância, um trabalho, um acompanhamento que precisa persistir pela vida inteira, porque é o pacto pela vida, é a luta pela vida, pela dignidade humana. Né? E, portanto, precisa ser uma luta permanente. Parabenizar o deputado Ismael, Vossa Excelência também, que trabalha essa questão. Por fim, dizer que os praças continuam esperando que um projeto de lei complementar chegue a esta Assembleia para tratar da jornada de trabalho dos servidores da segurança pública do Estado de Santa Catarina. O governo tem esse compromisso desde o ano passado, de antes do mês de agosto de 2014, garantir uma legislação com aqueles acordos pressupostos no ano passado, que chegue à Assembleia Legislativa e possa aprovar para virar lei antes do dia 1º de agosto. Portanto, o governo tem poucas semanas para resolver isso, até porque mês de julho, né, tem inclusive um recesso, né, em processo eleitoral. Não dá para imaginar esperar o mês de outubro para discutir a questão da jornada de trabalho dos servidores e servidoras da segurança pública catarinense. Os praças, através da Praças e das demais entidades, esperam que o governo honre o seu compromisso de mandar para cá o projeto de lei, dando uma estabilidade e uma segurança legal para o conjunto dos servidores da segurança pública. E por último, no minuto que me resta, fazer registro da convenção do PSOL, havida aqui no espaço físico desta Assembleia Legislativa no último domingo, dia 15, em que deliberou sobre as eleições de 2014. Foi aprovada a candidatura do companheiro Afrânio Bopré a governador do Estado, a candidatura deste parlamentar ao Senado da República, e temos também uma chapa de mais de 30 candidatos proporcionais a deputado federal e estadual. Dizer para todos que teremos sim um processo eleitoral, como todos, aliás, como não é novidade, que o PSOL com outros aliados, né, terá uma candidatura das forças populares, uma candidatura de esquerda consistente para eleger parlamentares e para fazer bonito e disputar também os cargos majoritários
aqui no estado de Santa Catarina. Eu acho que como informe, né, deixar isso claro, eu que tinha convidado nessa tribuna a trazer o informe desta decisão da convenção do Partido Socialismo e Liberdade no último domingo. Era isso. 1 minuto, deputado. Muito obrigado, presidente, mas só faltava uma frase, que era justamente agradecer Vossa Excelência pela generosidade e atenção dos colegas deputados. Era esse o meu pronunciamento, muito obrigado, e bom jogo da seleção brasileira para todos os brasileiros na tarde desta terça-feira. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Soares. Essa presidência também, em nome do deputado Pedro e da deputada Dirce, que nos ajudam aqui no comando da sessão, quer desejar a todos os brasileiros muita sorte, que a nossa seleção esteja